Boa noite, doutor Sebastião, boa noite a todos os ouvintes, né, e espectadores do programa, né, mais uma vez é uma honra, uma satisfação imensa, né, eu me sinto muito grata e feliz de poder trazer, né, um pouquinho desse conhecimento, dessa informação, né, o projeto ele visa exatamente isso e dentro da fala aqui sobre obesidade a gente vai ver bastante, né, a importância desse cuidado, né, com a mente, com a saúde emocional, né, porque a liberação do cortisol hoje é um dos principais fatores para a questão da obesidade, né, para o aumento da obesidade. Então, essa questão da vida corrida, da não gestão, né, nós não somos apenas o trabalho, né, então quando o doutor Sebastião traz aqui, né, a importância do médico buscar essa gestão emocional com mais afinco, né, com mais amor a si próprio, porque se cuidando mais, a gente cuida melhor. É muito importante trazer essa questão de que o aumento do estresse aumenta a liberação de cortisol e o cortisol é um dos principais hormônios que interferem, né, nesse metabolismo, causando, né, tendo como causa final a obesidade. Então, é muito importante, né, realmente a gente estar atento a essa questão da gestão emocional. E quando eu falo gestão emocional, porque a gente tem uma vida que ela é sistêmica, né? Eu sou trabalho, mas eu também sou família, eu também sou espiritual, eu também sou lazer, eu também sou estudo. E aí a gente gerir tudo isso é muito importante. Então, a gente vê esse aumento de estresse desde a infância, né? Crianças com muitas atividades, com muitas tarefas a serem cumpridas, e isso aumenta a carga de estresse também dessa criança. Consequentemente, nível de cortisol aumentado, e aí como consequência a gente vê um crescimento na obesidade, na questão da obesidade, diretamente ligado à questão da diabetes. Então a gente tem cada vez mais esse acometimento desde a infância até a vida adulta sendo visto, né, no nosso país. E são múltiplos fatores que levam um adulto. E o que preocupa ainda mais é porque as estatísticas mostram que uma criança obesa, ela tem no mínimo aí 50% de chance de chegar a uma idade adulta, né, com obesidade. Então veja a importância de nós, né, dos pais trabalharem, tratarem, se preocuparem, colocar em pauta essa questão da obesidade. Não é somente a questão física, né? E o lado emocional é muito importante. Hoje eu atendi uma mãe desesperada com sua filha de 6 anos, porque ela tinha 6 anos, mas estava pesando 52 quilos. E antes da criança chegar no meu consultório, ela passa por uma triagem que é pesada, é medida, e ela questionou: doutor, tem uma semana exatamente que eu pesei minha filha, ela estava com 47 quilos. Essa balança está quebrada, ela não está com 52. Porque eu estou trabalhando mais, né? Me preocupando mais com a alimentação dela e a questão emocional. E eu não acredito. Aí eu digo, então, vá lá pesar. Ela voltou, o peso foi confirmado. A criança ganhou aí alguns quilos em uma semana, né? E eu super estressada, que não tinha disciplina em relação a telas, uso excessivo de tela, uma criança sedentária. A mãe falava que ela gritava muito dentro de casa e que, mãe, eu estou estressada e tenho que comer. Ia na geladeira, ia nas panelas. Então veja só, uma criança nova, já com esse relato, segundo a mãe, de estresse, de não conseguir controlar as suas emoções, e uma ligação forte à questão da obesidade. Evidentemente que a gente vai ver se há alguma disfunção hormonal, mas isso é uma constância. E os dados que a gente trouxe no início do programa, a gente tem uma média de 3 vezes mais o número de crianças obesas em relação à situação global. Então é um desafio muito grande, né? E como atuar, né? Os pais devem atuar nessas situações em que a criança termina de almoçar, por exemplo, e diz: mãe, eu estou com fome,
eu quero mais, eu estou nervosa. Doutor Sebastião, é algo que é muito importante de ser falado, né? Tem, como já foi falado aqui, né? O senhor colocou muito bem. Há inúmeros fatores, né, para a questão da obesidade. Para que alguém chegue a um sobrepeso, é preciso que ou ela tenha alguma disfunção ou que se crie uma disfunção por uma causa emocional. E aí o estresse, né, independente da idade, é um fator de extremo risco, né, para a obesidade. Porque é muito claro que há um preenchimento de um vazio. A alimentação, ela é o preenchimento de algo que está faltando. Então, por vezes é fome. Mas essa fome, ela é fisiológica ou ela é emocional? Né? O que é que está faltando para essa criança? Né? O que é que está faltando ali? É a atenção do pai e da mãe? Né? É um gasto energético? Né? Hoje em dia a gente tem um fator que eu considero que é o maior fator de risco, é o uso excessivo de telas e a falta excessiva de gasto energético das crianças. Eu tenho visto alguns pais já fazendo esse movimento de retirada das telas e de aumento do gasto. Tanto o pai gastando tempo com os filhos, né? Pais e mães gastando mais tempo com os filhos, eles também se eximindo um pouco da tela, porque a gente precisa entender que o filho se espelha no pai. Então, se o meu filho me vê gastando muito tempo com tela, ele vai espelhar aquilo. Para ele vai ser algo que é referência. E nessa visão que eu tenho tido já experiencial de alguns pais que têm retirado as telas das crianças e buscado brincadeiras, atividades que gastem mais a energia, vem uma alimentação mais equilibrada como, né, um fator, né, que desencadeia um hábito ali na vida dessa criança, ou seja, ela vem com um resquício ali, né, de algo que estava faltando o quê? Gasto energético. Se estava faltando gasto energético, quando eu tiro a tela e jogo a criança numa brincadeira de bola, numa pintura, numa piscina, num parquinho para correr, né? Se eu vou gastar energia com essa criança de alguma forma, ela vai sentir a fome, que é de fato a fome fisiológica, a necessidade de nutrientes para repor aquela energia que ela está gastando. Isso melhora o sono da criança, que é um fator também, quando o sono da criança está desequilibrado, e o sono de todos nós, né? Eu estou falando da criança, que foi o que o senhor me direcionou. Mas o sono da criança é fundamental para que o metabolismo dela funcione de forma regular. E aí mexe também no estresse. Se eu estou dormindo mal, eu me estresso mais. A gente tem visto isso em crianças que dormem mal. Né? Quanto mais ela perde o sono, mais estressadinha e irritadiça a criança fica. E a gente percebe que nisso há um fator de risco maior também para a obesidade. Outra questão, né, que é muito importante ser observada, né, na criança principalmente, é a falta de uma rotina, né, de ser colocadas ali. Estava hoje à tarde mesmo conversando com uma amiga minha que tem uma filhinha, né, agora de 2 anos e meio, e ela falando da necessidade e da importância da criança entender os seus direitos e deveres, né? Entender ali que a criança naquele dia ela tem determinadas atividades a serem feitas, a gente ter cuidado também com o excesso dessas atividades, né? O que pode causar um estresse, né, em demasia na criança, mas que essa criança tenha uma rotina e que ela entenda quais são os deveres e os direitos dela dentro de casa, né? Então a montagem de um plano, né, de rotina com a criança é muito importante para regular isso. E o entendimento de que o nosso cérebro, o centro de fome e sede do cérebro é o mesmo, que é outro fator importantíssimo. A gente está deixando de beber água, a gente está deixando de se hidratar, né? Então, no lugar, e isso serve para adultos e crianças, quando eu sinto fome, o importante é que eu primeiro beba água. Se a fome não passar, aí é fome mesmo. Mas quando eu bebo água, eu me hidrato, tomo líquido, chás, né? Eu particularmente sou bem apaixonada por chás. Então, quando eu tomo ali o chazinho, quando eu tomo a água e eu percebo que saciou aquilo que eu sentia como fome, é porque
o centro de fome e sede do meu cérebro ali, a informação que o meu cérebro joga de fome e de sede, ele está no mesmo lugar. E muitas vezes a minha fome, na verdade, era sede. Então a gente precisa também fazer uma demarcação de território nesse sentido. Entender aonde está a fome fisiológica, aonde está essa fome emocional, que é o desejo de outros preenchimentos, né? O desejo de preencher com a atenção paterno-materna ou preencher a atenção, né, com outros fatores, entender qual é o nosso nível de estresse, né? Nós vivemos uma vida sistêmica, então eu tenho que ter cuidado de ter também o meu momento, isso eu falo diretamente, né, quando o senhor falou dos médicos, né? É muito importante, eu sei que a vida é corrida, eu sei que a vida, né, tem a vida do profissional de saúde em especial, ela tem uma demanda desgastante, né? Mas é muito importante que a gente entenda que a gente precisa estar cuidado para melhor cuidar. Né? Se hoje, por exemplo, o doutor Sebastião adoece, ele deixa toda uma agenda que precisava de cuidados a desejar. Né? Então, se ele se cuida, ele está cuidando dos outros também. Né? Eu digo muito que o autocuidado, ele não é egoísmo. Ele pode ser um ato de extremo altruísmo quando eu percebo que se eu estiver bem cuidado, eu consigo melhor cuidar. Né? Então a gente perceber isso, fazer esse mapeamento, entender que nós precisamos também de momentos de lazer, que nós precisamos de momentos de cuidado próprio, né? Isso faz parte do cuidado emocional, né? É só em terapia que a gente consegue um equilíbrio emocional. Eu digo que terapia é muito importante, mas a gente tem que olhar para todo o mais que é terapêutico e fazer esse terapêutico que está ao nosso alcance. O exercício físico, né, uma alimentação voltada para maior saciedade, né, isso o nosso nutricionista teve aqui, o nosso profissional de educação física teve aqui, e eles explanaram melhor isso, né, mas quando a gente traz uma alimentação mais voltada para a saciedade e, por exemplo, investe na hidratação, a gente tem um maior equilíbrio da nossa fome, porque, como falei anteriormente, o centro de fome e sede do cérebro está ali no mesmo lugar. Vamos falar um pouco mais desse projeto. Esse projeto, olha, para você que está sintonizado agora na Rádio dos Melhores Ouvintes, Cassiano Lima está saindo aqui do estúdio. Valeu, Cassiano. Para você que sintonizou neste momento, você está no programa Meu Doutor. Hoje, excepcionalmente devido ao jogo, nós iniciamos o programa às 18 horas, mas normalmente o nosso programa começa às 19 horas e vai até às 20 horas. Nós estamos conversando com a psicóloga do CIMED, Ana Cândido. O Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, né, tem um projeto voltado para a saúde física e mental dos médicos, e esse projeto tem um nome, né, de qualidade de vida. E a gente está falando não só para os médicos, mas para a população de um modo geral, a questão emocional, né, ligada à obesidade. E está sendo muito bacana esse bate-papo, né? Está sendo muito bacana essa conversa. E eu queria que a gente direcionasse mais agora para os médicos. O que é que os médicos devem se atentar com a questão da saúde mental e a questão da obesidade? É bem verdade que nós temos médicos aí dando excelentes exemplos, né? Assíduos aí, o IMC controlado, uma vida, né, regulada à base de bons alimentos, hábitos de vida saudáveis, a ausência do tabagismo, do etilismo, né? E pessoas que estão na academia aí todos os dias se mostrando, né, no bom sentido, dando um exemplo e motivando outras pessoas. Mas, paralelo a isso, nós temos um universo de médicos numa idade já um pouco intermediária, acima dos 30, 40 anos, com a massa corpórea, né, acima do ideal, e muitos médicos doentes, inclusive médicos que auto se medicam, inclusive médicos que se internam, né, médicos que estão em tratamentos aí há algum tempo, e aqueles números, aquelas estatísticas de automutilação, né, e inclusive suicídio, né? O médico é uma profissão que tem muito, né? E queria que você aproveitasse o momento para explanar quais os cuidados que nós devemos ter. Quando é que a gente tem que perceber que
que tem que puxar o freio de mão, tem que se alertar para o problema não piorar? Olha, doutor Sebastião, eu gosto muito de lembrar lá do meu tempo de faculdade, em que nós psicólogos, né, direcionados como profissionais de saúde, fomos indicados, né, na minha graduação, fomos indicados a ler um livro que se chamava Quem Cuida do Cuidador. E isso me remete muito, eu já dei ele de presente, inclusive, para vários colegas profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, né, profissionais de educação física, nutricionistas, porque eu acho muito importante essa visão do cuidador, né, como eu falei aqui anteriormente, do cuidador entender que, em primeiro lugar, ele precisa se cuidar. É a metáforazinha lá do avião, né, da aeromoça. Antes de colocar a máscara em alguém que necessite, coloque primeiro em você, senão você não vai conseguir colocar a máscara, né, numa outra pessoa necessitada. E eu gosto muito de trazer a lembrança nesse momento também a questão do quanto vale um dinheiro gasto em cuidados com a sua saúde, né? Não para prevenção, mas para remediação de problemas que podem te tirar, inclusive, do campo de trabalho. E o que a gente mais vê são pessoas que lutaram a vida inteira, dinheiro, fez muito dinheiro, bacana, mas aí cai e adoece. E esse dinheiro é revertido para o cuidado com esse adoecimento. Que se lá atrás eu já tivesse olhado para mim e me cuidado desde então, hoje eu teria talvez uma reserva financeira melhor e eu não estaria gastando com a remediação de um adoecimento. Então, a visão hoje de cuidado é, inclusive, ela precisa ser integral, inclusive com as finanças, com a família, né? Às vezes eu trabalho, aí tem um problema com o filho e fico me culpando porque estava no trabalho e não estava atento ao meu filho. Então, o maior alerta que eu faço, né, aos profissionais de saúde, aos médicos em principal, é se organizar. Eu acho que a saúde mental vem dessa organização no que tange a enxergar a vida sistêmica, com diversos pilares, e cuidar de todos esses pilares, né? O pilar trabalho é apenas um dos pilares da vida do profissional, né? O pilar profissional é um dos pilares, mas aonde fica a minha espiritualidade, aonde fica a minha saúde, aonde fica o meu cuidado com cada vez mais crescimento e desenvolvimento pessoal, aonde fica para aqueles que têm, né, um casamento, um relacionamento, aonde fica a atenção a esse relacionamento, aos pontos de crescimento desse relacionamento, aonde é que fica a minha atenção com momentos também de cuidado, de saúde, de lazer, isso é muito importante, de hobby, os meus momentos sociais, né? Nós somos sujeitos sociais, seres sociais. Precisamos também de ter momentos onde nós estejamos exercendo a nossa amizade, o nosso companheirismo. Então, observar todos esses pilares e dar, eu digo assim, colocar uma cápsulazinha todos os dias, né, de um pouquinho de cada um desses pilares, né, ter ali na semana um dia em que eu possa praticar um lazer, um hobby, ter ali durante o meu dia um espaçozinho, nem que seja 30 minutos para uma atividade física, para um exercício físico, ter o tempo em que eu vou destinar um tempo de qualidade para a minha família, para os meus pais, para os meus filhos, para a minha esposa, para o meu esposo, né? Então, você entender esse sistêmico da sua vida e começar a aplicar um pouquinho disso em cada... Não precisa ser 100% todo dia. Eu costumo dizer, inclusive, que é 1% em cima de 1%. Né? Se eu fizer 1% de hoje em cima do 1% que eu fiz ontem, eu tenho um ganho exponencial que não necessariamente eu fiz tudo de uma vez. Eu fui construindo, né, esse estilo de vida. Então, é muito importante que os médicos se atentem para esse cuidado, né, de prevenção, para que a remediação não venha depois derrubando todo o jogo do tabuleiro. A gente está no finalzinho já do primeiro bloco, mas antes de ir para o intervalo, o médico ele tem que se conhecer, né? Tem que saber o seu limite. E quais são os sinais, quais são os sintomas mais críticos até, que ele ficou nessa correria, não percebeu que não estava bem. E aí vai chegar o dia que ele vai perceber, nem que ele não queira, né, que passou da hora dele mudar. Então, dentro da sua área, dentro da psicologia, o que é que o médico ele tem que perceber que tem que buscar ajuda?
ele vai estar irritado, ele vai estar sem dormir, ele vai estar esquecendo das coisas, ele está um cara mais intolerante. A irritabilidade é 90%, né, a gente vê em 90% dos casos a irritabilidade. Às vezes a pessoa se irrita com ela mesma, com a sombra dela, ela está se irritando, né? Se irrita com o paciente, se irrita com a secretária, se irrita com o familiar e às vezes se irrita consigo mesmo por estar se irritando com os outros. Né? No final das contas, é uma frustração que gera, inclusive, na pessoa. Porque a irritabilidade é tanta e a pessoa fica se queixa, às vezes, nem uma pessoa que tem um histórico de irritabilidade, de raiva, de não tem esse perfil, né? Eu digo que o perfil dominante, ele tem um perfil de maior raiva. Essa pessoa nem tem esse perfil. Geralmente ela tem um perfil mais estável de tranquilidade, mas está ali, irritadiça, né? Querendo, às vezes, matar um, bater num. E aí eu digo, peraí, calma. Se está vindo essa irritação e eu não sei nem de onde ela está vindo, é porque sinalzinho de fumaça, sinalzinho de alerta está ali. E aí vem a questão até de sintomas outros físicos mesmo, né? Eu digo que a pálpebra tremendo é um sinal, né? As musculaturas, né? Evoluindo de forma involuntária, né? Quando eu estou ali, começa a ter espasmos musculares, é outra chamada de atenção, né? Porque o movimento ansiogênico, ele causa o travamento muscular. E aí, quando a gente relaxa, a nossa musculatura começa a dar sinais de que ela está sendo muito executada sem ter um treinamento para isso. Ou seja, eu não faço uma atividade física, estou muito estressado, estou recrutando a minha musculatura ali o tempo todo, mas ela não está sendo utilizada de forma eficaz. Ela começa a dar sinais com espasmos musculares, né? Então, irritabilidade, perda de sono ou sono em excesso, né? Também tem aquela pessoa que fica, já tomei 3 garrafas de café e estou aqui abrindo a boca e não consegue, né? Fica não sei quantos plantões de café. É um sinal também, né? Ou a falta ou o excesso disso. A própria questão da fome emocional, né? Aquela pessoa que está comendo demais. Está comendo, caramba, por que eu estou comendo tanto? Porque tem algum alertazinho ali. Então, esses, entre outros, são sinais, né, que ficam aí de alerta. Mas a irritabilidade é a chave. Agora, um recado para quem está nos assistindo aí, os médicos que estão nos ouvindo, né? Para fazer parte desse projeto Qualidade de Vida do Sindicato dos Médicos, o que é que eles devem fazer? Qual é o primeiro pontapé? Primeiro é ser sindicalizado, né? Isso. Né, a todos aqueles médicos que são sindicalizados, né, basta entrar em contato, né, com a secretária do CIMED, tá? Ela vai marcar um horário com todos os profissionais. Eu fico lá no CIMED nas sextas-feiras, das 10 às 18 horas, em plantão, né? Então, todas as sextas-feiras, das 10 às 18, eu estou lá no CIMED para fazer esse atendimento, né? E nós temos um perfil de trabalho lá, não necessariamente psicoterapêutico. Nós vamos exatamente montar um plano de qualidade de vida, né? Então, não é psicoterapia, né? Já para não causar também um estigma. Você não vai para lá para fazer psicoterapia, né, com Ana Cândida. A gente vai lá com esse conjunto entre personal trainer, nutricionista e eu, a psicóloga, nós vamos fazer um projeto de uma montagem de qualidade de vida. Então, com ferramentas, né, psicológicas e de desenvolvimento pessoal que eu utilizo nos processos, né, de mais diversos possíveis, a gente vai montar um plano de ação juntos. A gente vai mapear exatamente isso que eu estava falando, das áreas da vida, onde a gente precisa ali, e trazer estratégias plausíveis para cada estilo de vida, né, para cada pessoa. Eu sou cirurgião, eu sou dermatologista, eu sou, né, plantonista. A gente vai montar algo que se adeque à sua realidade de vida. Então, é muito importante que essa procura, né, seja feita lá por nós. Só marcar o horáriozinho, né, com a nossa secretária lá no CIMED, que nós estaremos à total disposição.